Amém, irmãos? Graça e paz. Estão todos vivos? Porque hoje eu fiquei impactada com a presença do Senhor nesse lugar. E senti fortemente, hoje é uma manhã de cura. Que vocês possam ser inundados com a Shekinah do Senhor. Que eu sou só um caco. Sou só um vaso. Que o Senhor possa usar a minha experiência, aquilo que eu vivo, que eu já vivi, que eu passo, para ser bênção na vida de vocês. Talvez o tema hoje pode ser diferente para muitas pessoas que não vivem a realidade de uma vida neurodivergente. Ai, pastor, o que é isso? O que é uma mãe atípica? Eu vou explicar para vocês. Nem sempre eu fui uma mãe atípica. Eu era uma mulher, como qualquer outra filha, mãe. Eu tenho 3 filhas. Uma filha de 18 anos, a Sofia. A Maria, de 12, e a Helena, de 6. E a minha maternidade típica correu super bem. Eu venho de uma família humilde, trabalhei, como todo mundo já sabe, que a gente luta. Fiz faculdade para eu chegar aqui no casamento, senão vocês não vão entender o fio da meada. E eu quero contar só um pequeno testemunho, que é onde eu vou inserir minha palavra para vocês. Fiz faculdade, me tornei uma cerimonialista, então eu cuidava de noivas, trabalhei na área de cerimonial há 20 anos, e sempre muito agitada. E criei praticamente todas as minhas filhas, dentro desta função, digamos assim. Até que, em 2019, acho que a gente vai projetar, Pã? Pode pôr lá? Vocês entenderam como foi que eu caí aqui. Pode colocar, não sei o que você pôs, a primeira foto? E quando eu engravidei da Maria em 2019, Maria nasceu no dia 13 de dezembro de 2013, numa sexta-feira 13. Muitos vão dizer, é azar? Nasceu numa sexta-feira 13, por isso que você teve essa maldição. E eu não estou dizendo coisa da boca para fora, porque eu ouvi, tá? Maria chegou na minha vida com essa mãozinha aí. Mal eu sabia que essa mão era para dizer, ei, eu cheguei. Mas eu cheguei de uma forma que você não esperava. Eu cheguei de uma forma para dizer para você que eu vou precisar muito da sua mão, segurando a minha, até que eu possa caminhar sozinha, falar sozinha e despertar aquilo que o Senhor tem na minha vida, sozinha. Todos os meus exames foram normais, não tinha nenhum indício de que a Maria nasceria com a trissomia do 21, a síndrome de Down. E muito menos com uma cardiopatia gravíssima. 13 de dezembro, ela vem, mal conseguia se sustentar, porque junto com a trissomia vem uma hipotonia severa, em que a criança não tem nenhuma condição de ficar sentada ou parada. Para vocês terem uma noção, quando a gente pega um bebê com trissomia, o pescoço cai. Ela parecia uma boneca de pano. Até então, eu nem imaginava o que estava acontecendo. Quando trouxeram a Maria para mim, o Espírito Santo falou no meu coração. Ela tem síndrome de Down. E eu disse, meu Deus, eu nunca tive ninguém com síndrome de Down na minha família. Não conhecia ninguém com a trissomia perto de mim. Mas como eu tinha memória fotográfica, eu me lembrava lá nos livros do colegial, a matéria dizendo, mongoloide.
retardada mental. Era minha filha. Naquele dia, o meu mundo caiu. Uma briga interna entre a alma e o espírito. O meu corpo mal conseguia parar ali, porque o espírito dizia, ela tem, ela é, mas isso não significa que ela será, porque o diagnóstico não define quem ela vai ser, porque quem define sou eu, independente da limitação que eu e você tem. Mas até a mãe atípica entender isso, meu irmão, a gente passa por um deserto. E a minha palavra ontem, Deus faz essas coisas comigo. Quando eu sou convidada para ministrar, eu falo, e aí, vou dizer o quê? Tenho que contar um pouco do meu testemunho, mas eu sempre gosto de embasar numa palavra. E eu falei, Jesus, o que eu vou dizer para esse povo? Até 8 horas da noite eu não tinha nada. E Ele sempre faz isso comigo. E eu falo, tá bom. De novo, você me coloca em saias justas. Fui tomar um banho. Quando eu voltei, sentei na minha cama, eu falei, não vou. Como que eu vou chegar lá só falar do meu testemunho? Senhor, não dá. E aí uma frase ecoou no meu coração e eu chorei. Flores no deserto. E a nossa palavra que precede esse texto, e eu vou caminhar com o meu testemunho, está em Isaías 43, 19. E eu queria muito que os irmãos guardassem essa palavra. É o único versículo, mas que ele pudesse queimar não só o seu coração, das mães ou pais atípicos que nós temos no nosso recinto, mas você que não tem ninguém com nenhum tipo de limitação na sua família, mas que você entendesse que Deus tem algo maior para você nessa noite, nessa manhã. A gente está tão acostumado a pregar de noite, né, gente? Nessa manhã. Todos abriram? Amém? 43, 19. Então hoje o meu testemunho vai ser embasado nessa palavra. Para as mães que acham que o deserto é o fim, o Senhor me mandou dizer aqui hoje que o deserto é o começo. Que existem flores neste deserto. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Mas na hora que você recebe um diagnóstico, a gente só vê terra árida, dor, lamento, choro, desespero. Assim aconteceu comigo. Porque você tem que enterrar o filho perfeito que você constituiu na sua mente. E afinal de contas, o que é perfeito para mim, é perfeito para você de uma maneira diferente. Durante muito tempo eu relutei com as pessoas que ligavam e falavam, nasceu o filho de ciclano, perfeito. Gente, irmãos, eu tinha um ódio disso. Eu tive que lutar com Deus e falar, que perfeição é essa? Se perfeito é só Jesus Cristo. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Somos perfeitos porque Ele se fez perfeitos em nós. O fato de eu não ter uma perna, o fato de eu não ter pés, o fato de eu não enxergar, o fato de eu ter autismo, o fato de eu ter síndrome de Down, o fato de eu ser gordinho, o fato de eu ser negro, o fato do meu cabelo ser liso, o fato do meu cabelo não ser, não me define. Não pode fazer de mim melhor do que eu e você. Que perfeição é essa? Que rótulo é esse? Por que a igreja tem colocado esse peso nas costas das mães? Por que muitos pastores negligenciam um rebanho esquecido?
Nós temos trabalho para jovem, temos trabalho para kids, nós temos trabalho para casal, mas nós não temos trabalho para mães atípicas. Nós não temos trabalho para crianças neurodivergentes. Nós não temos cuidado para adaptar uma lição para uma criança entender a palavra de Deus. Até então eu não sabia por que o Senhor estava me chamando. E eu falei, uau. Naquele momento eu só queria que a minha filha vivesse. Porque quando eu descobri que a Maria tinha síndrome de Down, eu falei, uau. E agora? O que se faz com uma criança que tem síndrome de Down? Cheguei no neuro, um médico renomado, olhou para mim e falou, pega seu bebê e vai embora. Porque ela não vai andar, ela não vai falar, ela é uma mongoloide, ela é uma retardada mental. Eu tinha duas opções, pegar o diagnóstico, fazer dele uma bênção, ou eu tinha uma opção, pegar o diagnóstico, fazer dele uma maldição. Mas eu tinha algo que gritava dentro de mim e dizia, ela não é o que dizem que ela é. Ela vai ser o que você quer que ela seja. Busque em mim o rio que eu estou criando no deserto. Busque em mim a pedra angular que sou eu, a rocha. Eu vou te fazer brotar na onde não tem nada. E eu fui, sem saber de nada. Peguei a minha filha nos braços, olhei para a cara dele e falei, ok. Ela não vai ser o que você está amaldiçoando que ela seja. Estava comentando com o pastor, falei assim, toda vez que eu falo desse médio, eu falo, Senhor, me perdoa. Porque eu tenho ódio. A gente pode falar que tem ódio, sou pastora, gente. Estou falando de rede nacional aqui, vão gravar. Mas eu peço perdão. Que raiva que me dá desse cara. Porque se eu tivesse ficado com o que o mundo diz que Maria seria, eu não estava aqui. Mas a verdade é que o que o Senhor tinha não era para ela. É porque Ele estava me forjando. E muitas vezes as mães, as mulheres, os pais são forjados no deserto, no processo. E você também, meu irmão. Às vezes você está passando uma dificuldade na sua vida, no seu casamento, no seu emprego, na sua vida financeira, na sua profissão. E você acha que é só, vai passar. Não, às vezes você precisa passar pelo deserto. Porque é depois que você passa por ele, que você entende aquilo que o Senhor tinha para você. Existe flor no deserto. É lá que você vai descobrir as melhores espécies de flores. E a gente caminha. Vamos, pode mudar para mim? Mal eu sabia que junto com uma síndromezinha de Down, foi assim que a minha pediatra me deu a notícia. Coitada, eu amo a minha doutora. Mas ela tão desesperada em me dar aquela notícia, ela só falou, olha, a sua filha é diferente, ela tem uma síndromezinha de Down. E eu falei, tem síndromezona? Tem grande, pequena, média, baixa? Para você entender o nível de falta de compreensão, às vezes até da parte dos médicos, para dar uma notícia para uma mãe. Eu falei, tá, ok, essa parte eu já entendi, mas eu vi que tem alguma coisa errada no coração dela. Porque o Senhor já tinha me alertado isso durante a gravidez. Descobri que a Maria tinha defeito no septo do átrio ventricular total. Ela tinha uma única câmara no seu coração. E ela precisava de uma cirurgia cardíaca antes dos 5 meses, para que ela pudesse estar viva. Detalhe, a cirurgia custava R$450 mil. Nunca eu teria essa condição. Descobri na médica que tratava com ela na época que todas as medicações que eles davam estavam erradas. Desesperadamente percebi que em Goiânia não tínhamos suporte pós-operatório para uma cirurgia nesse porte para uma criança com a trissomia do 21. E eu buscando ajuda em outro estado, que era em São Paulo, no hospital que era referência
para cardiopatias, principalmente em crianças com síndrome de Down. Cheguei nessa médica e falei, por favor, me dá uma carta, me manda para São Paulo, eu preciso tentar alguma coisa, porque eu não quero que a minha filha morra. Ela olhou para a minha cara e disse, se a Maria tiver que morrer, ela vai morrer aqui ou em qualquer lugar deste mundo. Segunda etapa, que Deus falava para mim, para de confiar em homens, confie em mim. Peguei Maria no braço, olhei para a cara dela e falei, ok, se ela tiver que morrer, ela vai morrer no melhor hospital. Peguei essa menina desesperada com meu esposo, entrei no carro, olhei para ela, olhei para ele, olhei para ela e falei, e agora? Eu faço o quê? Liguei para a médica e falei assim, ela disse que ela vai morrer. E eu preciso da sua ajuda. Ela, então leva no médico X. Consegui uma consulta pelo SUS. O médico me atendeu, me passou na frente, fui para lá às 5 horas da manhã, ele me atendeu 11 para ver o estado da Maria. A Maria estava totalmente descompensada. Nessa idade, ela já tinha 4 meses e pesava 3 quilos. Ela nasceu com 3,250. Porque a cardiopatia não deixava que ela engordasse. E ele olhou para mim e falou, olha, sua filha está toda descompensada. A primeira coisa agora é regular todas essas medicações. E falou, vamos tentar uma vaga pelo SUS. O médico é cristão, que já me acompanha há 12 anos. Esse médico foi o anjo que o Senhor colocou do meu lado para dizer, olhe para mim, eu faço brotar flores no meio do deserto. E ele, em 25 dias, o SUS liberou. Eu consegui uma vaga por uma ONG de mães atípicas no estado de São Paulo. Nunca tinha entrado no avião na minha vida. Peguei a minha filha, coloquei nos braços, deixei a outra que estava aqui e fui. Cheguei nessa ONG, olhei para as outras mães que estavam ali com situações muito piores do que a minha. E Deus disse, eis que faço novo, uma coisa nova. Não percebe? Eu te trouxe aqui para você entender uma realidade que você não conhecia. 3 dias a Maria passou por uma cirurgia. Essa parte, né, foi essa primeira cirurgia, 2014. Pode passar, para minha surpresa, voltamos de São Paulo, ela se recuperou. Minha filha nunca tinha mamado. E aí ela mamou, ela se recuperou, ela engordou e a vida seguiu.
é para glorificar o nome do Senhor, porque Ele é digno de ser exaltado. E eu estou aqui nessa manhã para trazer uma palavra da parte de Deus. Não desista, porque é Ele que dá a última palavra. Seu problema financeiro pode ser grande. Talvez a sua estrutura não está como você gostaria, mas eu quero te dizer que você está sendo forjado. E o Senhor não pega leve com aqueles que Ele quer colocar no lugar. Deus, Ele é Deus. A última palavra é dEle. Porque é sobre Ele, para Ele são todas as coisas. E talvez se eu não tivesse passado por nada disso, não estaria aqui. Para minha surpresa, a Maria com 1 ano e 4 meses, tivemos que voltar para São Paulo para uma segunda intervenção, porque desesperadamente nasceu uma membrana na saída da aorta da Maria. E essa membrana, ela fecha a passagem de sangue. E ela poderia ter um infarto fulminante e morrer. E a gente só fica sabendo disso porque a gente faz os exames regulares. E aí você me pergunta, meu Deus, mas como? Como tudo isso acontece? Deus tem suas maneiras de trabalhar no deserto. Eu não estava pronta. Ainda faltava fé. Ainda faltava entrega. Porque eu ainda não tinha largado o cerimonial. Eu ainda estava aceitando as propostas de ganhar 30 mil por mês. Eu precisava não aceitar mais e viver para Ele. Por Ele e na dependência dEle. E aí voltei de novo, para a honra e glória do nome de Jesus, consegui voltar de novo pelo SUS, sem pagar nenhum centavo. Segunda cirurgia, a pessoa volta segundo dia de UTI com essa cara. Maria era conhecida por todos os corredores daquele hospital. Porque por onde os enfermeiros entravam dentro das salas, dentro dos quartos, era esse sorriso que inundava os leitos. Porque a glória do Senhor estava sobre ela. E aí a gente vai passando, nesse processo de 1 ano e 4 meses até 6 anos, a gente passou por um período aqui, gente, já era pandemia, a gente não conseguia congregar direito em igreja nenhuma. Na época eu era discipuladora da Videira, e é uma igreja maravilhosa que me acolheu. Eu não pude voltar mais para lá, para trabalhar, porque eu também trabalhava lá, por conta das terapias, por conta das questões, né, que a gente tinha que ficar com ela também. E o Senhor sempre me incomodava. Você precisa falar de Jesus. E algo me inquietava, e eu falava, Senhor, a Bíblia diz que todo aquele que nasce precisa nascer de novo na água e pelo Espírito. Como que a Maria vai saber que o Senhor é o Senhor, se não tem ninguém que explique da maneira que ela entenda? E essa dúvida ecoava dentro de mim. E ele dizia, você? Eu falei, eu não. Tá doido? Eu não sei, eu só sei falar, mal consigo ensinar a tarefa de casa. Eu só sei falar de noiva, de vestido de noiva, de docinho, de festa, porque até então, a pastora que vos fala, só sabia falar de trissomia do 21. Acolhia mães, cuidava de mães, olhava para a mãe e dizia, o diagnóstico não é o teu fim, sai logo do tempo do luto, porque todas as vezes que você ficar no seu luto, quanto mais tempo você ficar estacionada no seu luto, seu filho está estacionado no diagnóstico. Entendam, o desenvolvimento de uma criança, ele não para sua mãe sentir a dor. Eu entendi isso, não foi pelo diagnóstico, mas foi pela cardiopatia. Eu precisava correr, eu precisava agir, porque senão ela ia morrer. Talvez se o Senhor não tivesse colocado junto uma cardiopatia, talvez eu teria estacionado no luto. Ó céus, ó vida, e agora? O que eu vou fazer com uma criança com retardo, com deficiência intelectual? Mas Ele sabia onde era a minha dor. E Ele sabia que eu não poderia fazer nada a não ser correr.
Eu precisava agir, eu precisava avançar, eu precisava fazer de tudo para que ela sobrevivesse. O resto era resto. Eu me dediquei e me dedico até hoje, 12 anos da minha vida, em levar terapia todo santo dia. Tudo que eu ouço eu levo. Para que ela seja perfeita? Não, para que ela seja independente, para a hora que o Senhor me levar, ela consiga exercer o ministério dela aqui na terra. Maria tem um ministério e tem um chamado. E eu estou aqui só sendo voz, até que a voz dela ecoe sobre todos os 4 cantos deste mundo. E quando você entende isso, é libertador. Porque eu sempre fui a mãe que era a primeira a fazer a inscrição no passeio da escola. Vai. Com cardiopatia ou não. E o povo olhava para mim e falava, você é doida? Eu falava, doida é você, porque eu não sou eterna. Ela precisa se virar. Maria lê, escreve, dança, canta. E você não tem noção o poder da unção que aquela menina tem quando ela põe a mão sobre a sua cabeça. O sonho dela era ter uma Bíblia. Passei 3 anos procurando uma Bíblia em caixa alta. A cara da pessoa. Descabelada não, porque a Bíblia chegou. E ela sentia muita vontade de ler e não conseguia, porque a Bíblia era em letra minúscula. E ela lê. A vida inteira era isso, nas salinhas, tentando se encaixar, se moldar a um departamento que não era por maldade, não sabia o que fazer. E eu olhava para aquilo e o Senhor falava, e aí, você vai ficar olhando para quê? Faça. E eu falava, como? A minha filha tinha sensibilidade auditiva, passava na porta da igreja, vomitava. Passei 4 anos entrando e saindo. Eu levava mala para a igreja, para trocar as roupas. Ficava fedendo vômito no culto. Entrava pelos fundos. Até que um dia, o Senhor me encurralou. Cheguei pelo fundo da igreja, para a salinha lá do Kids. Fiquei como eu sempre ficava, era uma noite de domingo, dia 26 de maio de 2022, se eu não me engano. E até nesse momento ela ficava nas salinhas, porque a minha filha mais velha virou para mim e falou, mãe, eu vou para a salinha, eu vou ser tia do Kids. Falei, glória a Deus. E eu pensei, bom, a Sofia vai ajudar a Maria lá na salinha. A Sofia ia, só que a Sofia pecava demais, porque ela ficava brava, porque o povo não inseria a menina, não encaixava, e ela voltava pecando mais do que abençoada. Eu falava, Sofia, não é assim, porque era militante, né? E eu era a mãe militante, e eu fui entendendo que as pessoas não sabiam e não tinham obrigação de acolher, porque não eram instruídas para isso, e está tudo bem. E aí a Sofia ficava com a Maria, e nesse dia, nessa salinha, eu estava profundamente irritada com Deus. Será que é só eu que tem DR com Deus? Todo mundo tem. A gente precisa ter coragem de falar que tem. E numa dessa DR, eu chorei muito e falei, hoje é meu último dia que eu volto nessa igreja. Porque o Senhor me mostra todo o tempo, eu com o microfone na mão, falando sobre inclusão, falando sobre isso, falando sobre aquilo, mas você está louco? Eu falando de jeito com Deus. Como que eu vou falar de inclusão se a minha filha só vomita? Eu vou falar de inclusão se a menina nem fica dentro da igreja? Na hora, automaticamente, acho que ele falou assim, te espera, tua moleca rebelde. Maria olhou para mim, do nada, pintando, ela largou o desenho. Quero ir lá em cima. O louvor, 3 vezes mais nudoso do que o daqui. Eu falei, hã? Falei nada, né? Simplesmente ela levantou, empurrou a cadeira e pegou a primeira tia que estava passando pelo corredor e subiu. Ela nunca tinha subido. E lá ela ficou. Esse dia, a minha filha foi curada de sensibilidade auditiva dentro da igreja. Para nunca mais eu duvidar daquele
que promete. Na hora ele olhou para mim. Ele olha para mim, gente. Falou assim: qual vai ser a sua desculpa agora? Vai aceitar mais propostas ou vai cumprir o meu chamado? Desde então a Maria está aqui, prostrada num altar. É a que incendeia todo mundo na igreja e fala: que hora que é o culto? É a primeira a perguntar na minha casa: já estão prontos? Hoje é dia da igreja? Vocês já estão prontos? Vocês estão demorando, vai começar o louvor. Entra na sala dos pastores e fala: vocês olharam a hora? Vamos para o louvor? Ela não deixa ninguém em paz. E aí começou um propósito. O Espírito Santo começou a ministrar sobre ela as pessoas que ela tinha que ir orar. Aí você me pergunta: Maria não tem uma oração linda, fluida, como muitos têm? E as pessoas pensam assim, e fui muitas vezes questionada: como é que você sabe que ela está orando? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não precisa de orações bonitas. Ele se manifesta com gemidos inexprimíveis. Porque o mesmo vazio que eu e você tivemos um dia, as crianças neurodivergentes têm. E esse vazio, ele só pode ser tampado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E cabe a mim, a você como igreja, a ministrar a palavra de Deus, porque o diagnóstico é só parte dessa criança, é só parte desse jovem, é só parte desse adulto. Ele não é esse adulto como um todo, porque o que o Senhor vai fazer através desse jovem, dessa criança, é algo extraordinário, porque o Senhor escreveu uma história nova para cada um de nós, e a Bíblia diz que Ele veio para todos. Quando Ele diz todos, Ele não está especificando quem tem diagnóstico ou não, é todos. E nós não podemos negligenciar um rebanho que está esquecido à margem da sociedade. Nós não podemos fechar os olhos para a dor de uma mãe que muitas vezes está matando o seu filho e suicidando porque não tem uma rede de apoio e não tem um acolhimento. E nós precisamos parar de olhar para a sociedade, para as políticas públicas e jogar a culpa no Estado. Nós precisamos trazer para nós o encargo como igreja, porque nós temos o que o mundo não tem. Nós temos Cristo, nós temos salvação, nós temos água viva, vinda da fonte, porque senão não justifica sentar nessa cadeira e folhear Bíblias e capítulos, sem cumprir o propósito que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O Senhor mandou eu e você ir para os pobres, as viúvas, os órfãos, os necessitados, aqueles que estão à margem de uma sociedade. E o que nós estamos fazendo com o Evangelho? Jogando a culpa no Estado, jogando a culpa no outro que não faz. E tem mãe morrendo, tem criança morrendo. Ah, Jesus. Jesus. O deserto tem flores, assim como a minha vida e a minha família. As crianças que chegam neste lugar têm histórias. O diagnóstico não é um CID. Existem mais coisas. Existem preconceitos, existem dores que vocês não veem, existem mãe passando fome porque não pode trabalhar. E o que a gente pode fazer? A gente pode fazer, pastor, a gente deve fazer. Os abraços curam, porque Jesus, antes de exortar, Ele acolhia. Cantamos tão lindamente hoje que a igreja está de pé
igreja, ela não pode estar pautada por placas. A igreja é eu e você. Nós somos reino. E quando Ele voltar, Ele vai nos pedir. E aí? Me mostra as suas mãos. O que você fez? Nós podemos fazer a diferença no lugar onde nós estamos, com recursos que nós temos. Porque quando eu comecei, eu não tinha nada. Eu tinha dor. Eu tinha medo. Eu só tinha Cristo. Eu tinha tudo. Fui sozinha, com ousadia e com fé. Quando eu me deparei com a primeira criança com autismo e TOD na minha frente, eu falei, e agora? Estava comentando com as meninas. Falei, socorro, Deus. Porque eu só sabia falar com criança com síndrome de Down. Fiz 3 pós-graduação. Na madrugada. Mãe atípica. Eu durmo 1h30, pastor, e acordo 5. Não tem uma pessoa para limpar minha casa. Sou sozinha nisso. Lavo, passo, cozinho, tem mais 3 filhas. 2 filhas, né? Levo para a escola, compro lanche. E mais, sou pastora de uma igreja. Sou pastora de mães que chegam, que eu ponho no colo igual criança. Que eu oro, que eu abençoo, que eu corro atrás de cesta. Fundei uma associação, criei um podcast. Estou falando isso para me ensoberbecer? Não. Estou falando isso para dizer para você que é capaz, que é possível, que na onde você acha que não tem jeito, tem flores. No deserto de Deus tem flores. E o rio de Deus flui para trazer cura, para trazer vida, para trazer restauração, renovo, refrigério. Porque esse é o Deus que a gente serve. Se eu tivesse ouvido o diagnóstico, a minha filha estava morta. E eu não estaria aqui, talvez sendo voz para outras mães. Eu estou aqui, eu entendi que eu estou aqui para empoderar, para falar, vale a pena. E eu falo para elas, vai se cuidar. Vai mudar sua alimentação, vai trabalhar, vai comer direito, vai para academia. Sabe por quê? Porque inverteu-se. A mãe está morrendo para o filho viver, mas a mãe vai morrer e o filho vai ficar. E o filho vai ficar e vai ser jogado num asilo e numa instituição. Está errado. Quando a gente está dentro de um voo, quando as máscaras caem, a primeira recomendação é: coloque em você primeiro. Mãe, coloque a máscara em você primeiro. Sobreviva primeiro, depois ponha no teu filho. A mãe precisa viver primeiro, para ela ter força, saúde, para o filho viver. Eu mudei toda a minha vida. Eu cortei glúten, açúcar, lactose, porque eu não conseguia me levantar de manhã. Eu estava cansada todo o tempo. E vou correr uma maratona aos 50. Vocês vão ouvir falar de mim. Estou correndo 1 quilômetro? Tô não, ainda não. Mas vou chegar lá. Sabe por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que a gente não enxerga, mas que a gente tem certeza, convicção que acontece. Pronto, comprei um tênis. Vou lá. Corro meio segundo, estou morta. Mas vai dar certo. Eu estou com 48. Tem 2 anos, ó. Vai dar certo. Vai dar certo. Pode ir lá, Pam. Vocês vão falar na hora aí, porque eu vou me estendendo. Vai, Pam. E aqui começa toda a nossa luta. Eu fui contra os nãos dos religiosos, que diziam que uma criança neurodivergente não podia entender o que era o batismo, que era a salvação. Fomos para o encontro das crianças. Falei, vou levar a Maria. O povo olhou e falou assim, mas ela não entende. Eu falei, ok. Levei a tia de acesso, o ministério já estava implantado. Em 2020, voltei de novo para a cirurgia. 3, tá? Anotem aí. 3. A membrana cresceu de novo em 2020. 3. Deus me forjando ainda. Levei Maria.
Expliquei tudo que estava acontecendo dentro do encontro. No último dia, ela vira para a tia que estava com ela, fazendo toda essa parte de AT que a gente faz. E ela virou para a tia e falou assim: tia Cá, eu quero encontrar o Jesus na piscina. A diferença, meu irmão, é como eles querem. A forma com que eles falam. E a Cá repetiu de novo, ela falou assim: eu quero Jesus da piscina. Primeiro batismo. Minha filha desceu as águas sabendo que ela não é um diagnóstico. Que Jesus tem uma promessa para ela. E ela ama esse Jesus. Maria desceu as águas e, para minha surpresa, essa já é 2024, 10 anos. Anotem, 4 cirurgias. De novo. Membrana cresceu de novo. E eu falei: pera, Deus, desculpa, tu tá de sacanagem. O que eu não aprendi ainda? Já larguei o cerimonial, renunciei a ganhar o que eu ganho, não ganho nada. Sou empreendedora, faço geleia, faço doce. Gente, eu faço de tudo. Para me virar, sou dessa. E aí, o que eu tenho que aprender? E aí ele fala para mim: calma, falta um pouco mais. Preciso derramar sobre a Maria um selo. Lembra que eu te disse que é através dos seus filhos, porque eu sempre pregava e falava nos treinamentos dos voluntários, que as nossas crianças seriam tão cheias do poder do Espírito Santo de Deus, que eles receberiam o dom de línguas, de profecias, e que a igreja ia ver com os próprios olhos que eles seriam tocados pelo dom de língua, para a igreja entender que não era sobre um diagnóstico, mas sim sobre o que Deus queria fazer. Eu preguei isso 3 anos. E eu sentia, eu falava para Deus: Deus, a igreja precisa ver para crer. Eu preciso de uma validação, eu preciso de um selo. Eu preciso que isso seja validado nesse ministério, que comece por ela, que seja nela, para que todas as outras possam também. Hoje a gente ministra plano de salvação com as crianças ministram plano de salvação para os outros meninos típicos, e agora a gente está preparando 3 para o batismo. E a gente foi de novo, e eu falei: tá, então vamos. Esse foi mais difícil. Fiquei 21 dias em São Paulo. Maria pegou uma infecção fortíssima, e nós ficamos lutando para que ela saísse bem de lá. Mas em contrapartida, o mover de Deus já estava acontecendo aqui. Crianças com nível mais severo do autismo, que não falavam uma palavra, falavam. E me davam notícia lá. Primeira palavra não foi uma palavra, foi uma frase: Jesus me ama. E aí tu vem me confrontar e dizer que o diagnóstico é maior do que o poder de Deus? Ah, meu irmão, eu não estou aqui buscando cura de diagnóstico. Se o Senhor me mandou a Maria do jeito que ela é, Ele vai fazer do jeito que ela é, porque Tiago, o menor, tinha deficiência na perna e não foi curado para ser o maior. Ele foi usado com a própria deficiência, para que através da vida dele, a glória de Deus fosse manifesta, para que todos soubessem que Deus era Deus, e poderia usar os improváveis, os menores, para que o poder dele fosse restaurado. E muita gente quer que se cure o autismo, se cure algo que não é doença. O autismo nada mais é do que uma disfunção do comportamento. Peraí, eu posso ser autista e posso ser um dos maiores avivalistas do reino de Deus. Eu posso ter síndrome de Down e posso ser uma das maiores cantoras gospels do mundo. Pelo amor de Deus. O que nós não podemos é pegar esse rebanho esquecido e fazer como os fariseus. Colocar dentro de uma caixa e tê-los como leprosos e descartá-los do reino.
Porque, meu irmão, enquanto tu está descartando ele, Jesus está dizendo, vem cá, eu vou usar ele e não vou te usar. Eu acredito num exército sendo levantado de homens e mulheres atípicos, que vão inundar essa geração, que vão confundir os sábios, porque Jesus é especialista em fazer coisas malucas, amém? Pode passar, Pão, que a gente já está terminando. Esse foi o dia que ela ousou, que ela contrariou as estatísticas. Só corta. Esse dia, a Maria foi batizada em línguas. Esse dia, depois se vocês quiserem, a gente tem um vídeo todo. Nós tivemos uma criança com síndrome de Down que foi atropelada por um caminhão na Irlanda. Era nosso Kids. Infelizmente, aprove o Senhor a levá-lo, e de uma maneira muito trágica. Esse dia foi o Dia Internacional da Síndrome de Down, que a gente faz todos os anos. E nesse dia, a família deste menino, do Enzo, estava na igreja. Vieram de caravana. E a gente... Põe a foto dela, Pam. Eu fiquei muito triste por ter perdido ele da forma que foi. Foi um acidente muito trágico. Ele perdeu toda a parte de baixo. Lutou pela vida durante uma semana, mas não sobreviveu. E lá foi cremado, não tinha como vir para cá. E eu orei muito a Deus, porque a gente questiona por que aconteceu. E eu falei, Senhor, eu preciso de alguma forma honrar esse menino. Afinal de contas, eu caminhei com essa criança durante 4 anos. Eu mostrei o teu amor para ele. E o Enzo fez parte da nossa história como ministério de inclusão. E eu descobri que a família toda ia para a igreja nesse dia. E a Maria estava treinando essa música para apresentar, porque nós queríamos mostrar que a limitação não podia impedir nenhuma criança de estar em qualquer lugar na igreja. E ela podia cantar na igreja, sim. Lógico, com os recursos, com ajuda, porque ela não tem uma dicção fluida. E está tudo bem. E o Senhor falou comigo, esse dia vai ser um dia de cura. Este é o Enzo. Ele está com Jesus, um menino incrível. E o Senhor falou para mim, ela vai cantar, porque hoje eu vou liberar não só o selo, mas eu vou trazer cura. E toda a igreja se prostrou diante do Senhor nesse dia. E foi um dos maiores moveres que já fazia um tempo que eu não via. Através da ministração de uma improvável. De uma menina que passou pelo vale da sombra da morte 4 vezes. Mas que entendeu que Jesus era maior. Que Jesus podia levá-la em lugares altos. E hoje eu quero desafiar você, que ouviu essa palavra, que é mãe, ou pai, ou que está com a sua fé adormecida, de alguma forma, e que gostaria de fazer a diferença.
vir à frente para que a gente pudesse ministrar sobre a sua vida, para que a gente pudesse orar sobre você, para que o Espírito Santo pudesse direcionar o seu coração e realinhar suas expectativas para aquilo que é puro, santo, agradável aos olhos dele. Não tenha vergonha, meu irmão. Nós estamos em família, nós estamos na casa do Senhor. Se você sente no seu coração que essa palavra foi para você, que você precisa de um ajuste, que você precisa de um recomeço, que você precisa de um novo tempo, que você precisa de uma injeção a mais com o Senhor, que você precisa se reconectar com aquilo que Ele precisa fazer, eu quero convidar você à frente. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós não somos nada, Senhor, mas e às vezes não consigo nem falar. Logo dos olhos uma lágrima rolar, como sinal de que estás nesse lugar. Ainda que, Senhor, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que jurar. Te servirei, pois sei comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Oh, perdoa-me, porque às vezes não consigo nem
chorar. Logo nos olhos uma lágrima rolar, como sinal de que estás neste lugar. Nós vamos começar essa canção novamente. A pastora Juliana falou que abraços curam. E nós vamos fazer dessa canção a nossa oração. Às vezes você está aqui hoje, nessa manhã, e diz: pastor, eu não consigo dar uma palavra, mas Deus vai manifestar a graça dele. Abrace alguém que está do seu lado aí. Vamos cantar juntos essa canção. E ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, pois sei comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-nos, perdoa-me, perdoa-me, porque às vezes não consigo nem chorar. Logo nos olhos uma lágrima rolar, como sinal, Ele está aqui, Ele está aqui. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, pois sei comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor, é bem melhor, é bem melhor, Senhor. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo nos olhos uma lágrima rolar, como sinal de que está nesse lugar. Levanta suas mãos. E você agora vai falar o nome do seu filho. Você vai falar o nome da sua filha. E você vai falar assim: Benício, você vai ser uma bênção na mão de Deus. Declara agora o nome do seu filho e diz: meu filho, você vai ser uma bênção na mão de Deus. Fala do seu sobrinho, fala do seu neto, fala da criança que está na sua casa e você vai falar: minha filha, você é uma bênção. Oh, oh, oh Jesus, hoje é manhã de cura nesse lugar. Hoje é manhã de salvação nesse lugar. Hoje Deus está desatando nós. Deus está visitando lares. Deus está levantando uma geração nesse lugar. Oh, 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 aleluia. Oh. Aleluia! Oh! Ainda que só igreja, pra te servir, Jesus, eu tenho aqui. Te servirei. Sofrer contigo é bem melhor que errar. mais alto, mais forte, enche o pulmão, aleluia. Perdoa-me,
Você pode aplaudir a Jesus. Continua, vamos falar agora para as crianças. Antes de encerrar, a gente não pode sair daqui. E pastora Juliana, eu vou pedir que a senhora ministre agora com uma oração sobre todas as crianças desta igreja. Vem as crianças aqui na frente com o pastor, na frente, na frente, na frente. Vamos, crianças. Glória a Deus. Gente, olha o tanto de missionários que nós temos aqui. Pregadores. Glória a Deus. Professores. Instrumentistas. Gente do louvor. Vai ter ICG no mundo inteiro aqui, ó. Vai para Portugal, vai para África, para Austrália, para Europa, vai ter ICG em tudo quanto é lugar desse mundão de meu Deus, no nome de Jesus. Todo mundo, se você é pai ou não, mas todo mundo levanta as mãos para cá. Vamos abençoar essa criançada, essa meninada. Gente boa toda a vida, James. Aqui é uma meninada boa. Pensa numa meninada boa, tá aqui no nome de Jesus. Amém. Vocês estão com sono? Ah, não acredito. Vocês não podem estar com sono, não. Amém. Quem é profeta aqui? Levanta a mão. Não. Quem é profeta aqui? Levanta a mão. Amém. Cadê a igreja viva? Amém, amém. Vou abençoar a vida de vocês. Senhor Deus, Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, todas as crianças, Senhor, da igreja. Pai, em nome de Jesus, essas crianças, Senhor, é o Teu povo. Esses são os futuros profetas, os futuros evangelistas, os futuros pastores, Senhor. Eles irão, Senhor, nos lugares onde eu e os pais não irão. Nós profetizamos, Senhor, um exército sendo levantado com ousadia, intrepidez, onde eles não se cansarão, onde eles levarão, Senhor, a palavra de Deus com ousadia, com sabedoria, guardando, Senhor, as Tuas palavras, os Teus princípios. Pai, nós abençoamos, Senhor, livra os pés deles, Senhor, de tropeçar. Que eles não cresçam, Senhor, apenas só em estatura, mas que eles cresçam no pleno conhecimento, Senhor, da palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, proteja o Senhor na escola, nas casas, nas amizades. Livra-o, Senhor, de todo mal. Nós abençoamos, Senhor, essa geração, para que eles sejam, Senhor, grandes homens e mulheres, grandes pais, grandes mães, em nome de Jesus, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Vocês são uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. E a bênção se derrame até 1000 gerações na família e os filhos de teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações na família e os filhos de teus filhos. Que a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti de dia e de noite. Ao entrar, ao sair, do teu riso, do teu choro, é contigo. Amém, amém. Amém. Mais uma vez, amém. Amém. Amém.
João capítulo 7, versículo 24. E todos foram para a sua casa. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Um excelente domingo. Vai na bênção, no nome de Jesus.